do our best. And second, let's enjoy the moment. That's it. We are here for each other, okay? If you're Renekton was the best, okay? He picked Jax, like, ready? Okay? Let's have fun, let's go! É, 2011 foi o início de tudo, eu jogava casualmente, mas eu era, na época, o jogador brasileiro com maior pontuação no servidor norte-americano. E, eventualmente, a PEN chegou e falou, a gente quer contratar vocês. A gente era muito competitivo no Dota. Com a nossa popularidade no Dota, acabou que surgiu muito interesse de outros MOBAs, né? Muitos jogadores que começaram a jogar LoL, os primeiros jogadores de LoL, muitos migraram do próprio Dota. E aí eles procuraram a gente, houve bastante interesse e a gente acabou se interessando no projeto. A gente procurou entender do jogo. Eu lembro que o BRTT tinha um time também, ele jogou contra a gente no primeiro campeonato. Tava mais pensando naquele momento ali no meu futuro, né? No que poderia acontecer com League of Legends. Então, beleza, aceitei pra PEN. Foi algo totalmente inesperado pra mim. Então, quando a gente chega no CBLOL 2012, né, a Riot vem para o Brasil no final de julho ali, começo de agosto de 2012, e aí depois, né, já anunciam que vai ter um primeiro campeonato brasileiro de League of Legends, né, o CBLOL, na Brasil Game Show 2012, e começa toda a história, né? Era numa posição muito boa na BGS, porque era no começo do corredor. Então, se a pessoa quisesse ir tanto pro corredor da direita quanto pra esquerda, ele ia passar pelo stand do League of Legends, então ele ia ver aquilo e falar, mano, o que é isso? Por que tem tanta gente parado aqui assistindo aqueles caras jogando ali em cima? Tava entupido a entrada lá, hein? Olha só, eu nem entrei ainda e já tava lotado. Antes do CBLOL começar, a PEN já meio que mostra o que veio, porque eles fazem uma coisa chamada PEN House. A PEN House, ela foi um bootcamp de uma semana antes do CBLOL começar, que acontece em 2012. Na época, cara, eu consumia muito conteúdo da gringa e eu via Gaming House, eu via essas coisas, e pra gente era um outro universo, saca? Tipo, era uma coisa que era impensável isso acontecer. E a PEN é a primeira organização que faz um bootcamp, traz a galera, faz essa PEN House. Você vai me fazer me ouvir? Ligou aqui. Vamos começar pelo nosso querido Kami, né? Cara, tá nervoso? Você, tipo assim, na moral, é muito diferente você pegar e jogar na sua casa. E hoje você vai pegar e vai jogar amanhã, na verdade, você vai pegar e vai jogar pra uma plateia, meu, estimada pra mais de 2.000, 3.000 pessoas vendo você piscar, você comemorar. E o que você pensa disso, velho? O coração já começa a bater acelerado a partir de agora, de saber que vai ter tanta gente olhando você. Sim, a gente tá ansioso, mas nervoso não, porque por causa dessa preparação da PEN House, a gente se acalmou, já treinou, já tá bem preparado. Quebrou aquela ansiedade de sair do quarto, ficar jogando do quarto. A gente já tá bem à vontade, sim. Cara, ansiedade sempre rola, né, cara? Não importa quantos campeonatos Mesma você coisa, jogar, falando. a ansiedade sempre vai bater. Tipo, eu tô tentando... Eu que já joguei muitos campeonatos, já joguei mundiais e tal, tentando, tipo, passar pra eles assim... Falava muito tipo, cara, Coisa, muito. tipo, falar que eu... Parada de confiança, pra eu poder confiar, tipo, confiar em todo mundo confia em todo mundo, não precisa ficar nervoso, tá ligado? Eu tava talvez nervoso de gravar a entrevista, mas nossa, eu já tinha media training na época. E tu vê que eu já tava até falando meio que como um líder, assim, né? Cara, loucura. Já no primeiro CBLOL, nossos jogadores já estavam super populares. Eu lembro o Kami, todo mundo partilha fora que o Kami. Ninguém nunca tinha visto o Kami, não sabia nem qual que era o rosto dele, então era uma primeira impressão legal, assim, todo mundo muito hypado só por poder jogar e se conhecer presencialmente. Começaram a me cobrar, quando que você vai fazer live? E quando que você vai criar uma página? E eu lembro que foi até estranho, né, que tipo, a primeira vez que pediram pra tirar uma foto, pediram pra fazer um autógrafo, e eu fiquei, mano, nem tem autógrafo, velho.
Então 2012 teve essas coisas, né? Primeiro contato de todo mundo ali entre os jogadores e também com parte da comunidade. Eu lembro que juntava muita gente, já juntou muito público, e isso já era uma parada que me animava bastante. E já deu pra ver que a PEN já tava com a torcida muito grande ali. Eu não tinha noção de como já existia fãs, né? E metade era torcida, a grande maioria já era da PEN. Eu acho que já se criava a melhor torcida do mundo ali. Muito bom dia, invocadores, e sejam bem-vindos ao terceiro dia da BGS. Hoje nós temos as semifinais, temos duas partidas emocionantes. Agora teremos a partida com a PEN Razer e a VTI Nox. Espero que vocês estejam empolgados para essas partidas. É uma outra realidade, completamente falando. Eu tava na Insight e na época tinha a VTI, né, que tinha duas lineups, e a PEN, acho que esses eram os 4 times principais, tanto que foram o top 4 lá na época. E eu narrei aquela semifinal entre a PEN e a VTI Nox, né? A VTI Nox era comandada pelo Yetis. Eu acho que eu joguei de Morgana contra o Yetis de Cartus. E foi uma partida que o Yetis acabou com o jogo, assim. O Santos também pronto pra pular. O Kant vai se aproximando. Saiu o Churenas, ele acabou pegando o outro, cruzou pra fora. O ult da zona saiu também. Olha só, Titu ali no meio de todo mundo. O Yetis dando bastante dano. O Anderson pelo Johnny Gate. O Yetis tá haraciando. O BRTT acaba morrendo também. Vai sair o ult do Cartus. Mais uma kill e ace pro time da VTI. Na época era bem cru também, assim como era o cenário. A gente não tinha muito conhecimento, então era muito... Vamos fazer uma composição para ganhar desses caras, porque a gente joga melhor assim, assim, assado. E a gente se resumia muito nisso. Eu lembro até de um momento em que o Yetis, ele aperta o R do Cartus, levanta as mãos assim, a torcida vai junto e dá double kill pro Yetis. O ult do Cartus, double kill de novo pro Yetis. Ele vai... E depois desse double kill dá pra ver na câmera do Meet do BRTT que eles já acham que o jogo acabou, assim, saca? E, obviamente, depois acaba, a PEN, se eu não me engano, acaba ganhando da Insight na partida, na disputa de terceiro lugar. Acabou de acabar o campeonato aqui pra PEN, porque eles ficaram em terceiro lugar. BRTT, que partida que você fez, velho. Aquele seu choro no final ali foi tipo, de que, pô, meu, eu podia estar ali disputando o primeiro e segundo lugar, a gente tinha condição. O que foi aquele seu choro ali na hora que acabou o jogo, que emocionou a todo mundo que tava na plateia, cara? Cara, aquele choro ali foi tipo, foi uma mistura de tristeza de não estar na final e, tipo, muito emocionado de ter conseguido aquela vitória ali, porque a gente merecia muito essa vitória. Tipo, Deus sabe o quanto a gente se dedicou pra essa vitória, velho. Eu tava lá, eu vi. BRTT, pô, você pega e olha pro lado e vê a galera, toda essa estrutura e não alcançou o primeiro lugar. Vocês deu uma desmotivada, estão motivados a continuar com o time. O que vocês pensam a respeito disso? Tipo, quando você perde, sempre dá uma desanimada na hora e tal. Mas depois a gente conversa, a gente vê que, tipo, não vale a pena desanimar. Tem uma galera que gosta de você, que torce por você. E, tipo, isso aqui é uma família, tá ligado? Não é uma brincadeira. Cara, que loucura. E eu acho curioso que você fala que você mesmo já considerava o time uma família, né? Você já fala isso muito tudo. Uhum. Por quê? Cara, nessa época, a gente estava ainda há pouco tempo junto e tal, mas eu já tinha muito carinho, muito respeito por todo mundo da PEN, é claro, pela oportunidade e tudo que a gente estava fazendo já. Então, com certeza, não foi da boca para fora. A primeira rivalidade que a PEN realmente teve no cenário de LoL foi com a CNB do Takeshi. O Takeshi, ele era muito conhecido também pela solo kill. Teve uma época que ele tinha 3 contas no top 1, 2 e 3 da solo kill. E realmente tinha uma rivalidade muito grande entre o Kami e ele. Tinha uma disputa na comunidade, quem que era melhor e tudo. Existiam 2 caras que eram os caras a serem batidos no mid laner, que era o Takeshi e era o Khan. Todos os mid laners, não era só eu. Todo mundo que jogava contra eles era mais difícil de enfrentar. A gente tinha estilos de jogos diferentes, o Kami era bem mais sólido, assim, não tomava tanto risco, mas tinha uma mecânica muito boa. E eu gostava mais de um estilo de jogo agressivo, de side lane, e a gente tentava se bater em estilos diferentes de jogo, então sempre teve uma rivalidade muito grande na época, e acho que até hoje, assim, é bem lembrado por parte da comunidade dessa fase de 2013 até 2015, 2016,
Pra mim foram muito mais memoráveis as séries, os jogos contra o Takeshi, talvez porque tenha sido o primeiro contato com uma rivalidade forte, que foi esse com a CNB, onde tudo era mais mato, tudo tava mais começando, era mais visceral o jogo. Tem 2 horas, eles ainda vão pra cima do Takeshi. Olha esse lado, o Takeshi é pego, é stunado, Cthulhu chega, mandando aquele stun, o Takeshi não consegue fazer nada. Link, nada do gênero que pode acabar, e olha só, indo pra cima, meu Deus. Lá vai o Takeshi pra cima do Kami, o Kami tem incendiário, vai flechar, flecha atrás, e o Takeshi garante a primeira eliminação da... A gente já era o time mais popular, 2013 com certeza absoluta, assim, porque tinha o BRTT e o Kami, e eles eram muito grandes, tudo por causa dos estímulos de stream, que a gente sempre incentivava eles a streamar, e eles gostavam bastante também. Bate na parede. Bate na parede, moleque. Bate na parede que eu tanco. Só confia. Confia na Cal. Meu Deus, olha esse dano. Gary, respeita. Eu era muito fã do BRTT, né? Quando eu comecei a assistir, eu assistia mais os jogos do BRTT em si e da PEN. Em tão pouco tempo, eu vi aquela quantidade de torcedores e gente torcendo assim. Foi uma parada meio que surpreendente pra mim. 2013 tá muito dividido o stage ali, né? A gente teve um campeonato grande pra caramba, com muita gente. Foi o primeiro CBLOL que a Riot viu o sucesso de 2012 e falou, a gente precisa ter um evento próprio. Então eles alugam o espaço de eventos do WTC Golden Hall em São Paulo, que cabe um público de 3.000 pessoas. Eu acho que se passa bombeiro ali, eles fecham o evento, porque tinha gente sentada em entrada de saída, tinha gente sentada nos corredores, na frente do palco. Em 2013, a final foi contra a CNB. Foi contra a CNB. Pegar eles na final, acho que foi bem simbólico mesmo da gente. E aí o Kami jogou de Gragas. O resto dos times não tinham descoberto ainda que Gragas AP era roubado e só a gente jogava. Era burst 100% e a gente não dava tempo de narrar, cara. Ultimate, ele consegue escapar graças ao rapel, mas o Kami tá em cima! Vixe, Maria. E na final, acabou que a gente ganhou o primeiro jogo. E aí o Kami e o Túlio decidem acabar com a série. Túlio, Sir Túlio, assim, ele e o Kami eram duplinha, né? E o Túlio não saía do meu pé o jogo todo, jogo todo, jogo todo, jogo todo, jogo todo. Acho que ali nasceu o meme do Túlio de sentar na moita e ficar aguardando. No momento que o Takeshi dava qualquer passo, o Túlio gankava ele. Ele vai tentar pelo mid. Vai tentar chegar ali no Takeshi. Vê o momento crítico da partida, o Cthulhu tá esperando o momento e foi pra cima. Foi pra cima do Takeshi. Ele chega com a você torcida, o Takeshi apanhando muito, usa ali o flash, mas vai tomar First Blood pro Cthulhu. E até no último jogo da final, eu lembro que eu tava sendo campado pra caramba. E aí no jogo 4, mesma coisa, eu falei, eles vão prever isso. Eles vão prever. E eu falei pra rapaziada do meu time e tal, guys, relaxa que eu não vou morrer nível 3. Olha lá no mid. O Takeshi tá sendo gankado, o Ignite vai pra cima dele, ele tá sendo gankado, o Ignite vai procurando, ele é First Blood para o Kami. E aí eu fui lá, a gente conseguiu ficar na vantagem e aí a gente começou a snowballar o jogo. Aí veio o Sertúlio no nível 2 e me matou. Então, tipo, foi uma final que teve muita história entre eu e Kami lá, desde então acho que foi o primeiro grande momento. E foi dali pra frente que eu acho que o cenário teve o primeiro grande boom. O time da PEN vem vencer o jogo, vem detonar. Isso eu lembro. Não tem mais torre, o Next tá pelado e é GG! Vitória do time da PEN! O Kami, não me toca, calma aí. Campeã brasileira 2013, rapaz. Uma sensação ótima de conseguir trazer o título na frente daquela torcida e tal. Eu acho que venceu de maneira bem convincente e foi um campeonato muito divertido, assim, tem muitos highlights. Pra mim ali foi algo sensacional. Foi realmente muito legal esse momento. Porque apesar da PEN já existir há bastante tempo, a gente nunca tinha ganho nada presencial ainda. O presencial realmente veio com o LoL. Acho que é mais importante mostrar que eu tinha escolhido a coisa certa. A pedido do Caio, eu queria fazer um anúncio para todo mundo que está aqui na plateia, na stream. Nós não estávamos residindo na casa do Caio, nosso manager. Nós estávamos residindo desde o começo na Game House da PEN, a primeira Game House da América Latina, tá? Em pró de colocar o esporte eletrônico no topo do mundo. A gente quer profissionalizar esses meninos e foi assim que a gente conseguiu fazer isso.
Primeira Game House da América Latina, galera, da PEN. A PEN foi o primeiro time com a Game House aqui no Brasil e nessa época também foi um momento de decisão para todos os jogadores, porque a gente tinha que se mudar para São Paulo. Acho que ninguém era de São Paulo nessa época. Eu era de Floripa, o Túlio de Recife, o BRTT do Rio, então foi um momento de decisão para todo mundo. Se a gente quer levar isso para frente mesmo, a gente vai ter que levar a sério e se mudar e morar junto e treinar e realmente levar como profissão. Eu sentia que talvez era o que faltava ali para a virada de chave ali para a gente elevar o nível ou profissionalizar mais as coisas, começar a levar mais a sério. Viemos conhecer a Game House da equipe PEN, que ganhou o 2º Campeonato Brasileiro de League of Legends. Aqui, os atletas vivem e se preparam para as partidas em campeonatos do mundo todo. É importante você estar do lado do seu teammate, né, do seu companheiro, e você falar 24 horas sobre o jogo. Como é que fica a organização aqui? Então, eu não sei, isso aqui não é meu, então se estiver bagunçado, pode julgar, mas aqui em cima a gente tem só os quartos mesmo, então a gente vai ali pros outros, mas é realmente só um espacinho pra dormir, né? Você vê que não é muito grande, é só, tipo, pra guardar suas roupas e pra dormir. O resto do dia você passa lá embaixo, jogando, treinando. E é quase como um trabalho mesmo. Durante 8 horas, todos os dias, os atletas fazem treinamentos técnicos e estratégicos sobre o jogo com o objetivo de melhorar a performance. Isso fez total diferença, assim, para a PEN conseguir vencer o título. Como eu falei, eu acho que foi esse tempo que eles precisavam para se conhecer, saber como lidar com cada um. A gente percebia que os jogadores eles sempre tinham uma sinergia a mais do que os outros times. Eu acho que fez bastante diferença, assim, ter essa cultura de treinos diários, você jogando ali Game House. E hoje em dia é algo minúsculo, se a gente for olhar o todo, mas para a época foi gigantesco. 2014 foi muito interessante que realmente o cenário estava crescendo bastante, começou a ficar bem competitivo. Eu fui atrás de encontrar alguns players de renome lá fora, mandei mensagem para todos eles no Reddit, e aí a gente chamou o Ola e o Ola indicou o Lactia. Haseyo Pangapsumida. Pangapsumida. Como que é? Haseyo Pangapsumida. Muito bem, obrigado. Olá. Turkey on Kami. O meu nome é Jusoki. Nice. Nasceu no Pangapsumida. Was that good? Yeah, so good. Foi um período bastante novo pra gente, foi esse primeiro contato com uma galera com uma cultura muito diferente, né? Vindo da rotina de treino da Coreia. Então a gente aprendeu muita coisa com o Ola e com o Lactia. Quando entrou os coreanos, né, em 2014, até de outros times, mudou tudo. Tudo ficou diferente. O jogo começou a ficar mais rápido, ficou mais agressivo. Pra cima, equalizador, o Leco sendo focado, o BRTT acaba caindo para o Lactia, vai ter perseguição, vai o Túlio pra cima, double kill, Sônica fica com o Takeshi, mais uma para o Lactia, é triple, vem pro quadra, vai pra cima, quadra kill e ace para a equipe na frente. Tenho memórias terríveis também de jogar contra o Lactia e o Olé, especialmente contra o Lactia. Movimento, esse Lactia vai abrir espaço pro Barão talvez, ele vai matando o Diogo, vai o touch de novo, o teammate, o Douglas matou, a Soda, o Lactia agora vai ser mais que 2 versus 1, ou não, o Yang sai, tenta ganhar tempo de recarga, o Diogo vai ser morto, o Lactia faz uma jogada incrível, Um pouquinho antes disso, na verdade, acho que tem uma mudança brutal, principalmente para a PEN, que é a saída do BRTT. O BRTT vai para Cade, que passa de Cade Team para Cade Stars, traz o Suno e traz o Winged. E nessa caminhada, o Suno e o Winged estão destruindo o cenário competitivo brasileiro, acabando com todo mundo. Realmente era muito difícil, o nível muito grande, principalmente no caso do Winged. por ali, olha o Winged, meu Deus do céu, sensacional jogada de Lee Sin, ele é um monstro com esse boneco, Tichinha. A PEN chega na final contra a Cade, numa final épica. Cara, essa foi uma final difícil, por conta de todo o contexto ali, de estar enfrentando a PEN, time que eu tinha muito carinho e tal, toda uma torcida.
É muito engraçado porque parece que o BRTT sai da PEN, só que a PEN não deixa o BRTT se afastar muito. Se ele não tá na PEN, ele tá jogando contra a PEN. Uma final bem disputada, se não me engano, um time ganhou uma, depois o outro ganhou outra, e foi nesse revezamento assim. Wicked Mog, BRTT tenta fazer, leva tudo, neutralizado, e é GG, GG para o time da PEN. Caindo a segunda, e o time da Cade vence a terceira partida. 5, a PEN placa um jogo de 0, não! O Kami acabou morrendo, e daí 14-1 para o time da PEN. Olha o abraço do sortudo. Vai ser o campeão da Liga Brasileira. A PEN perde aquela final pela margem mínima. Continua-se o trabalho, né, obviamente, na final regional 2014, que seria o segundo split. A gente tem as duas organizações que têm jogadores coreanos, tanto a Cade quanto a PEN, que eram as francas favoritas novamente, caem na semifinal para a CNB e para a KABUM. Então é um momento onde, cara, dá pra ver que a PEN e a Cade, na verdade, meio que morreram abraçadas na praia juntos assim, né? As rivais até o final e morreram juntas até o final. Detalhe, Xuxinha, era esperado o quê? Vamos ser sinceros. Era esperado o PEN e Cade na final. Essas equipes com os coreanos. Eles trouxeram muita coisa pro cenário, teve um desenvolvimento muito grande pela parte competitiva e pela solo kill. Isso vai fazer a PEN colher frutos no futuro. Eu acho que mecanicamente o Lactia foi um dos melhores jogadores que já jogaram no Brasil e o Wole foi um cara muito carismático, né? A torcida lembra muito dele com muito carinho, ele cantando Sandy Júnior na live em português. Só sei que sem você parei de respirar e é você. Chega pra esse turu, pira me atormentar. Foi uma experiência muito boa. Então a gente chega em 2015, a Riot contrata o Fernando Svevo, que era diretor de TV na Band, com um objetivo claro. A gente quer passar de um CBLOL eliminatório para um CBLOL num formato de ligas. E vamos criar um estúdio de transmissão e profissionalizar a transmissão também. Então 2015, sem dúvida, foi um ano de mudança. Toda semana os times jogando presencialmente, isso foi muito importante. Inclusive, aumenta a pressão dos jogadores das organizações de criar conteúdo e de, sabe, tipo, tomar decisões competitivas que não só tragam um nível de gameplay, mas também tragam a audiência de volta. E quem traz a audiência de volta? Felipe BRTT Gonçalves. Você acha que esse novo time vai estar com sede de vitória para o Mundial? Eu só não acho, como eu tenho certeza. Depois da minha saída da PEN e dos últimos resultados de vocês, tipo, deu pra perceber que vocês têm se empenhado muito, vocês têm treinado muito e, tipo, o foco de vocês agora é o Mundial mesmo, não é só querer ganhar no Brasil como parecia antigamente. Tipo, isso me deixa muito animado e mais empenhado pra ganhar o Mundial. Até que você respondeu bem suas perguntas. Bem-vindo, irmão. A gente buscou o BRTT de volta porque a gente achou que faltava o instinto competitivo que ele tinha. Acho que ia ser muito importante pra gente conseguir reanimar o time. Eu lembro que o mote do vídeo, da volta dele, um dos pontos principais era esse, né? Sangue no olho, vamos dizer assim, né? Eu tive até proposta pra ir pra fora essa época e eu resolvi ficar na PEN, né? É claro, a torcida, acho que a organização pesou bastante, assim. Jogar com o BRTT sempre foi um facilitador muito grande, porque ele sabe coordenar, ele sabia nos direcionar dentro de jogo, como um motivacional em game que acabava ajudando muito, assim. Eu acho que ele foi peça aí fundamental pra gente em 2015, que o time tava necessitado de uma pessoa que chamasse essa liderança, né, vamos assim dizer. O time tinha muito jogador, com muita personalidade, então o Jude eu acho que caiu muito bem. Mais tranquilo, mais fácil de lidar com as coisas, foi importante para o time. Eu já fiz um evento em 2014 no Brasil. Quando a gente matava alguém, ninguém gritava para apoiar a gente. E quando a PEN matava a gente,
a torcida tá gritando, pulando. Eu falei, pô, um dia eu gostaria de jogar do lado dessa torcida. E quando chegou a oferta, aí eu larguei todo na França, eu aceitei vir pro Brasil. A gente não tinha nenhuma experiência de um jogador europeu vindo pro Brasil. O Jude não era um jogador de primeiro escalão europeu, então era muito uma incógnita o que aquilo significava pra PEN e pro nível da PEN como um todo. Garante a vaga na final e NTZ desbanca toda a poderosa PEN Gaming e faz 3-0 na melhor de 5. Bom, o Exodia, ele surgiu depois da minha saída da Cade. Eu recebi um convite para jogar na NTZ, fui jogar na NTZ. O Yang no top, depois o Revolta na jungle, Tokers no mid, eu a The Carry e o Jogster suporte. E a gente foi muito conhecido pelo nosso macro, assim, tipo, a gente era um time extremamente chato de jogar contra. Quando a NTZ apareceu, ela apareceu com um jogo muito rápido. A NTZ, em 28 minutos, destruiu 9 torres das 11 que existem na partida. Você perdia pra gente, você não entendia muito como você perdeu, mas era porque a gente era um time com um macro bem avançado. A prova disso é que a NTZ atropelou toda a concorrência na primeira split de 2015 e ninguém viu como que eles tinham feito aquilo. Yang, Revolta, Tokers, Migão e Joster, porque eles mereceram. A INTZ atropelou a Cade nessa... E aquela é uma final curiosa, porque a PEN de fora da final não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Isso deixando o time, assim, com muitas dúvidas. Uma derrota é sempre muito difícil, né? Ainda mais no time que está com expectativa de ser campeão. Se não funciona competitivamente, não tem outra alternativa. Então, alguma mudança precisa acontecer. Não me oferece perigo. Não me oferece perigo. Não me oferece perigo. Para mim, é top 3 principais decisões de contratação da história do CBLOL, que é trocar o Leco pelo Mylon com a Cade. O Mylon sempre foi um jogador muito completo, assim, eu diria. Ele era muito bom no macro do jogo, de como jogar o mapa, etc. E também ele era muito bom mecanicamente, ele tinha uma lane muito boa e tal. Quando eu cheguei na equipe da PEN, eu lembro que eu tinha anotado no caderninho algumas coisas que eu queria mudar na equipe. Porque eu tinha um estilo de jogo muito diferente do deles. Eles eram um time lento no início, que tinham 2 carregadores, principalmente o Kami, que conseguiam resolver o jogo no mid late game. E eu era o completo oposto disso. Tinha que achar um jeito de jogar tanto recurso para ele, tanto para o BRTT, tanto para o Kami, porque você tinha 3 carry no time, então tinha que lidar com isso. Realmente, tipo, mudou tudo para nós, mudou tudo. Mais uma pessoa, né, com opinião forte. Era difícil abaixar a cabeça, então eu também sou assim, o BRTT também é assim. O Kami, apesar de ele ser calado, quando ele botava alguma coisa na cabeça dele, também era do jeito que ele achava. O pai, ele gosta de recurso, ele gosta de falar, ele gosta de chamar o jogo ali. Tinha eu do outro lado que meio que puxava esse cabo, né? E a gente conseguia reconhecer onde que era melhor jogar do jogo nessa questão do early game. E a gente sabia reconhecer quem que era a condição de vitória da composição. Nisso, o Túlio falava muito também. Ou seja, cara, a gente iria bater a cabeça ali. Era um time com muita personalidade forte, batia muita cabeça, tinha muita briga em treino. Não, cara, não, dá pra esperar uma acho que N é bom. Não acho que N é bom contra isso. Vamos esperar voltar a volta. Pega LeBlanc, que a gente pode esperar a coisa. LeBlanc Rumble, pode ir. Sério, se é melhor mostrar os 2 solo lanes do que pegar um suporte. Pode pegar. A gente tem que pegar LeBlanc. O suporte vai ser pra nossa compra, não vai ser pra lane. Tá. Eu sempre falei que eu era a esponja do time. Uma coisa dava errado, mesmo se não era minha culpa, eu ia pedir desculpa, tá ligado? Pra eles terem uma pessoa pra focar e... bora pra frente, desculpa, eu fiz merda, vamos avançar. O que é curioso que em 2015 o time não estava bem. A gente quase não classificou o playoff. Então a PEN sofre muito na fase de pontos para tentar encaixar um estilo de jogo. E a pressão para a PEN ganhar
ela só aumenta. É realmente uma panela de pressão. A gente esperava que a gente ia começar melhor, ganhava, perdia, e muitas dúvidas, muitas discussões na Game House. E aí eu acho que a PEN inova de novo, porque nesse período difícil foi o primeiro time que contratou os psicólogos esportivos. Então eles trouxeram uma experiência que a gente precisava naquele momento, de como trabalhar em grupo melhor, como a gente conseguiria confiar um no outro dentro de jogo. Isso foi uma coisa que, desde cedo, a primeira vez que as pessoas fizeram isso, que foi a PEN, já ficou muito claro que isso é o quanto que é importante. Estabelece um padrão de qualidade de vida para os jogadores e para os profissionais da área, que vai se perdurar, que perdura até hoje, sabe? Simplesmente conseguiu ignorar todos os fatores externos, qualquer tipo de desavença ou coisa do tipo, para focar num objetivo em comum, que era o título. Vamos canalizar isso aqui que a gente tem agora pro League of Legends. Vamos focar nisso aqui. E deu muito certo. Foi abatido, cataclismo do Bruce. O Kami segura todo mundo por ali. Double kill pra ele. Pode continuar agora o dano. O Melee vai ser perseguido. O Kami foi eliminado. Chegou o BRTT. Antes disso ele garante o triple. A luta ainda estoura. Vai conseguir mais uma. Vem pro Ace. Ace da PEN Game. Ele fechava-se, né? Um time completamente balanceado e muito forte. E quando a gente vai para os playoffs, cara, aí é guerra. Nos playoffs, a PEN atropela a NTZ Red por 2-0 e vai jogar contra a Cade. Essa semifinal, muita gente até comentou, né, que era uma final antecipada. O primeiro jogo da semifinal entre PEN e K-Stars começa agora, Tichinha. Tá, Kami. 6K, vocês vão ter que lutar. Nice. Ok? Nice. Beleza, taquete. Cadê, moleque? Cadê, cara? Dragon. O que aconteceu aí? Ah, eu já sei que jogada é essa. Eu já sei, não precisa nem ver até o final, cara. Almost no damage. 3, mantém o caçadinho. Nice, vai. Vou bater. Eu não consegui passar, Tô na janta. Peguei o barro. Corre! Nice! Pega esse time. Oh, Kami, oh my Eu vou dar um beijo em você! Não tenho mana, time. Eu não sei até hoje o que aconteceu, porque eu sabia que eu ia matar o Takeshi antes de matar o Takeshi e sabia que eu ia roubar o Barão antes de roubar o Barão. Não sei o que rolou, né? Eu tava com alguma bruxaria ali acontecendo naquele momento. Na hora, a gente achou que a gente tinha pego o Barão, tava tudo certo. E aí, quando a gente se tocou, acho que o cara, não acredito, pô, perdemos o jogo. E meio que ficou esse meme, né, que o BRTT e o Túlio, eles falaram, calibra o Smite e revolta, vamos calibrar. E ficou, tipo, até hoje, quando eu jogo em live, e eu perco, sei lá, uma galinha, me calibra, não sei o quê. Vamos calibrar o Smite e revolta! Porra! Na semana do jogo, a gente tava treinando com alguns picks, assim, meio que diferentes. Quando chegou na hora do draft contra a Cade, eles começaram a mostrar os bonecos que a gente ia pegar. Sendo que a gente não treinou com eles, né? A gente treinou com outras pessoas. Então, alguém passou informação para eles do que a gente estava treinando. Quando eles começaram a mostrar, eu levantei e bati palma. Tão sabendo legal, hein? Aí ficou meio que marcada, assim, essa cena. Tá sabendo tudo, hein? Aqui, ó. Bato palma pra vocês são Agradece o outro time lá, ó. Então, mesmo os nossos adversários sabendo tudo que a gente ia fazer, a gente já foi lá e ganhou. Simplesmente porque a gente era melhor. A PEN, depois de 2 anos, vai pra grande final do CBLOL! E comemora muito, porque foi um 3-0 limpo, tranquilo, em 3 partidas, onde a PEN conseguiu muita vantagem. 3 jogos muito bem controlados, comemoram demais, merecidos. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ah, credo! Você já imaginou que jogaria uma final de campeonato em um estádio com milhares de pessoas? Olha, padre. Ainda bem que o tempo passa. Imaginar não tem muito bem como, né? Mas eu imagino que eu vou fazer coisas ainda mais impressionantes na minha vida. Caraca! I first came in Brazil in 2014 for a competition. I am Sao Paulo,
and I faced Pain Gaming, and I faced the Brazilian crowd as well. And when I saw the people cheering for a team, that was one of the main points, actually. Eu diria que quando eu comecei a jogar, eu não imaginaria que eu iria jogar no estádio para milhares de pessoas, mas vendo esse crescimento do esporte no Brasil, eu vejo que é muito mais tranquilo isso acontecer. E é muito legal poder saber que eu vou jogar numa final do campeonato com milhares de pessoas me assistindo. Ansioso, porque realmente promete ser a melhor experiência do League of Legends até agora. Escrever bem uma palavra... orgulho. Diferente. That's easy. Patient. Família. Eu tô na PEN já há 2 anos e um pouquinho, e pra mim isso é simplesmente uma família, o lugar que eu sei que eu posso estar a qualquer momento e as pessoas que eu preciso estão aqui. Gente... Nossa, não lembrava de jeito nenhum desse vídeo, meu Deus. Cara, muita gente começou, querer realmente torcer pra gente nisso depois desse vídeo, tá ligado? Então foi um vídeo muito foda. Dá pra ver que a galera tá até bem emotiva, todo mundo, assim, quando tá falando, porque realmente tem muita coisa envolvida, muito sentimento ali. Acho que todo mundo falou a verdade, cara. Principalmente nas palavras no filme, do BRTT Família. A gente sabe o quanto essa palavra ficou famosa depois, né? Quando ele fez o discurso dele. É interessante voltar pro passado. Quero lembrar uma coisa. Isso aqui não é um time. Essa porra é uma família. Se vocês estão vendo que alguém tá correndo perigo, você vai deixar morrer teu irmão? Não vai. Comunica, fala tudo, se tá precisando de ajuda. Fala que a gente vai te ajudar, a gente não vai deixar você morrer. Vamos pra cima deles. Bora. São 3 golpes, ok? 1, 2, 3, gol! Absurdo, fantástico. Aí você vê onde for parar, lotar um estádio de futebol. Puta estrutura, cerimônia de abertura, show. Final de CBLOL totalmente épica. Pô, a Riot contratou um helicóptero pra filmar a gente saindo do hotel, assim. Cara, estádio lotado, todo mundo torcendo pra gente. Tem torcida da NTZ aqui também, que só tô vendo o PEN. Eu lembro de olhar e falar, cara, eu não vejo uma camisa da INTZ aqui na torcida. Que é isso? É quase impossível você não torcer pra esses caras. Era surreal, acho que de mais de 10 mil pessoas que estavam ali, uns 90% tava torcendo pra PEN. Eu lembro que eu não tava olhando, eu não via a PEN subindo, eu ouvia a PEN subindo. Ela tava entrando, fazendo referência a One Piece. Quando a gente entrou, o palco tremeu todo. Foi uma coisa de louco, assim. Eu acho que eu nunca tinha sentido nada igual. Quando eu vi aquilo ali, eu já meio que pensei, cara, é possível a gente perder. Teve uma pesquisa entre os casters, os palpites, 14 pra NTZ e 1 pra PEN. Acho que era o Underdog. Naquela época a gente tinha feito um bootcamp nos Estados Unidos. A gente não esperava nem de longe que foi aquela final, porque a NTZ era a franca favorita. E a gente agora sim, Tichinha, começa a grande final do CBLOL 2015 e NTZ versus PEN. Eu lembro do BRTT jogando de Vayne ainda naquela final, eu nem esperava que ele ia jogar com aquele champion. NTZ tem o foco agora, ultimate em cima do Joster. Toda vez que eles pegavam um kill, acho que valia por 2, porque começavam a gritar loucamente, acho que a gente não conseguia conversar direito e acho que esse foi um aspecto forte, né, naquela série. Aquela jogada do Mylon, de Nar. Dá pra ganhar! Olha isso aqui! Watch out, tem sec! Não, errou. Eu sou um deus! Você é um deus. Vai, eu sou um deus e vai dar um GG. E o Nexus agora sim, destruído, PEN 1-0 na final. Que barulho ensurdecedor aqui no Allianz Parque para a primeira vitória da PEN. As estrelas se alinharam em algum momento. Por exemplo, o segundo jogo, quando o Yang vai batendo no Nexus. Não tem como segurar a pressão. O Tokers até vai acabar. O Nexus vai ser focado. Tem os Minions enquanto isso. Meu Deus do céu! Nossa, um timing que, você pensa, mano, NTZ não era pra ganhar esse dia, cara. Foram poucas vezes que eu vi tanta calma, assim, dentro de um jogo competitivo.
Eu acho que não tinha como a gente perder. Nem passava na cabeça de ninguém a possibilidade de perder. Eu vou botar essa palavra, era impossível a gente perder. E o último jogo, cara, foi o backdoor do Mylon. Por isso que aquela PEN é lendária. Não precisava do backdoor. Eles ganhavam a luta se eles quisessem. Só que vai para mais uma jogada lendária. O backdoor do Mylon foi assim, cara, eu não consegui ouvir meus pensamentos do tanto de barulho que teve naquele estádio. O backdoor, então, nossa, aí eu gritava, eu pulava e eu chorava. Não dá. Ok, dê a back. Não deixa da back! Não deixa da back! Não deixa! O primeiro eu tô passando mal que eu falo, eu já tinha visto que eu ia dar GG. E eu não estava acreditando que eu, de Shen, iria dar GG. Metade da vida! Vai, Tur, vai! Não tem como eu ir, cara. Cara, eu tô 40%. E se eu desse a volta no Nexus e chamasse de volta olímpica, tá ligado? E daí eu comecei a dar a volta. Vai, Jana chegou! Quem dali chegou? Acaba, Mylon. É GG! Esse momento aqui, tudo que você passa, tudo que você faz pra conseguir estar ali, faz valer a pena, mano. Só faz valer a pena. Nunca vai ser fácil, assim, você alcançar ali o teu objetivo, seja lá qual ele seja. Tu vai sofrer, tu vai cair, vai ter muita gente querendo te derrubar. No final, sempre vale a pena. Parabéns. Cara, eu não tô botando fé. Acho que é 3-0, cara. Acho que ali foi definitivamente o melhor momento, assim, da minha carreira. Um sonho meu realizado, então nem tenho o que falar, sabe? Mesmo dentro de uma família, às vezes você vai brigar muito, no fim das contas você vai brigar para levantar o outro, tá ligado? Porque nosso objetivo era o mesmo, vencer. Realmente não dá pra perceber que você tá fazendo parte da história quando você tá vivendo ela. Foi uma sensação de alívio. De tipo, caralho, valeu a pena, mano. Foi absurdo, acho que foi o ápice de torcer, assim, de falar, cara, pô, o time foda ganhando de um outro time, pô, a NTZ era um time muito bom e pô, foi fantástico. É um marco muito grande pro nosso cenário, né? Não só pra história da PEN, mas pro cenário como um todo. Aquela final foi o boom, foi a explosão. A gente tem gerações de torcedores que começaram justamente ali. A quantidade de gente que eu converso falando, eu comecei a trabalhar com esporte por conta do Allianz, me apaixonei por esportes por conta do Allianz, aquilo fez eu entender que eu poderia ter uma carreira por conta daquilo. Todo mundo que sonhava em ser jogador depois de 2015, cara, pegou muito mais vontade. E aí veio uma segunda geração de jogadores depois daquilo ali. Com certeza teve bastante influência ali na minha decisão de, mano, eu quero virar pro player. Foi uma virada de chave pra mim. Eu literalmente vi com meus próprios olhos que existia o cenário competitivo, assim. Essa história de, é só um jogo, não. Ali foi muito mais, assim. Muito da mídia também começou a olhar, tipo assim, cara, que game é esse que tá parando um estádio de futebol? Ontem não teve futebol na Arena Palmeiras, em São Paulo. Mas teve torcida pra ver uma grande final. 12 mil pessoas, todos os ingressos vendidos. Tudo isso para acompanhar ao vivo a batalha entre os melhores jogadores de game do Brasil. Eu acho que um dos melhores momentos do esporte como todo no Brasil. Até hoje, a gente, né, em números de questões de resultado, a PEN tem o melhor resultado internacional da história do Brasil. Tinha gente falando que tinha ganhado o Mundial. Poderia. Porque, ó, INTZ foi 2, Cade foi 5, INTZ foi 8. Aí teve mais 4 jogos da fase de grupos do Wildcard, então a gente chega na arena contra os chilenos 12-0. Acho que foi a primeira vez, né, que eu jogo com a torcida contra, né? Aqui as vaias são esperadas,
Quando times estrangeiros enfrentaram algum time brasileiro no Brasil, também aconteceram. Mas tá aí, mas a aí, ó, gente estão sabe. tancando muito bem. Estão tancando muito bem. Boa, mas a gente sabe que o Brasil inteiro tá torcendo pra eles ali, em homenagem a gente. É Brasil aqui. E agora, a equipe da KLG. Sim. E querendo ou não, né? Estão na casa deles. Tá em casa. Oh, foi legal aquela final contra os chilenos, mano. Oh, tinha 5 mil chilenos. Eu não ouvi um pio, velho. A vaga do Mundial, e tá aí. Tá aí. Então aí a equipe da PEN levanta o troféu. A PEN não é modinha, é tradição, meu amigo. É tradição de título. Campeão brasileiro e agora campeão do desafio internacional. A vaga é nossa. O Brasil está no Mundial de League of Legends. Pode gritar em casa, comemora, porque todo mundo está muito emocionado com a PEN Game. A PEN é o Brasil no Mundial. E quando a gente foi para bater no Nexus no terceiro jogo, eu lembro o Túlio que falou: Judo, vamos pra França, vamos ver sua família. Aí eu falei, vamos. Acho que é por isso que rola muito essa questão de que essa foi a melhor campanha, porque o análogo ao play-in da época poderia ser o Wild Card, onde a gente passou sem dropar nenhum jogo, e ainda na fase de grupo a gente foi super bem. Eu já assisti essas séries várias vezes, e a PEN de fato teve chances muito próximas. A gente não passou da fase de grupo, diria que no detalhe. Eu lembro que na época o pessoal da Riot Brasil, depois que a gente estreou, ficaram em choque com a quantidade de gente que estava assistindo, porque o horário era ruim, se não me engano, o jogo era às 6 da manhã aqui no Brasil. Todo mundo assistindo e a gente começando a ver números que não estávamos muito acostumados a ver. O Brasil inteiro agora é um grito só. Gol PEN! Hoje em dia, quando a gente discute por que o time não passou ou não, a gente fala de mentalidade, a gente fala sobre Champion Pool. Até em 2015 a gente fala de uma jogada errada do Jude e de um chute que o Myron tomou que o Karsa deu. Essas duas jogadas talvez separaram a PEN de não passar para umas quartas de final. Não foi mentalidade, não foi Champion Pool, não foi dominar o meta, não foi estar nervoso. Eles estavam tudo isso. E mesmo assim eles foram lá e fizeram. Então ali eu acho que realmente a PEN colocou o Brasil no mapa do LoL internacional. A PEN ela contrasta um pouco as glórias dela com períodos de apagão. Sai de 2015 sendo campeão e aí a gente sabia que o time não ia se manter, a gente precisava mudar de alguma forma. Logo que acaba a temporada em 2015, é unânime, acho que assim, entre o time e a comissão, de que o Jude já era uma peça que estava todo mundo querendo trocar. Desde o final de 2013, nós queríamos montar a equipe de eu, Túlio, Cami, BRTT e Lupe, os 5 no auge. E aí o Lupe não pode jogar, e aí o Jude sai, e aí entra o Picoca. Agora, no momento, a gente tá tendo que usar o Picoca, que é o nosso reserva de suporte. E, tipo, ele não tem experiência nenhuma na posição. Eu poderia dizer que vai ser um pouco complicado até ele se adaptar. Cara, como eu entrei no CBLOL foi bem aleatório. Eu entrei na PEN só pra ajudar a completar o reserva. Eu caí aqui meio que de paraquedas. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Tem um cara que era pra ser criador de conteúdo streamer jogando na PEN. O BRTT não tá jogando bem. O resto da equipe parece que tá entrando mais em conflito. E, na verdade, a gente descobre que esses conflitos eles não foram resolvidos do ano passado. A gente não conseguia se entender de jeito nenhum. E a gente não confiava um no outro. A gente acabou que a gente perdeu essa confiança. Acho que 2016 começou a separar muitas conversas e faltou realmente as pessoas se abrirem e falarem o que realmente estão sentindo um para os outros, para não acabar e chegar a estourar. E junto disso, a gente estava com muitas mudanças no back-office. A gente brinca olhando para trás que todas as pessoas que de fato amam a PEN estavam num período um pouco se afastando. Acaba-se o split, a PEN não consegue um bom resultado. É incrível. Como a PEN se perdeu durante o jogo e como a G3X se achou, sabe? O BRTT sai da equipe, dói muito no BRTT sair da PEN, dói na PEN ver o BRTT saindo, só que não tinha nenhuma outra alternativa para aquilo acontecer. Eu já tô muitos anos junto com eles e, tipo, eu só esperava um pouco mais de respeito e consideração na questão de me avisarem o que estava acontecendo, os problemas que estavam acontecendo e me darem chances de mudar. Eu diria que foi meio que o fundo do poço, assim, que eu cheguei, da minha carreira. Se ele não queria mais jogar com o time, se o time não queria mais jogar com ele, tudo isso pouco importa. O que importa é a maneira como foi conduzido, não foi conduzido da maneira certa. Acho que a gente não deu o respeito que ele merecia na saída em 2016. A saída do BRTT, ela desencadeia uma série de outras mudanças
que faz a PEN ficar um pouco irreconhecível, assim, em 2016. Essa saída dele é o primeiro grande erro que a PEN tem numa sequência de erros que a gente vai acabar cometendo nos próximos anos de uma forma negativa, o começo talvez de uma era questionável em todos os sentidos, tanto de liderança, quanto de decisões, quanto competitiva. A gente vê decisões difusas, coisas estranhas acontecendo, contraditórias, enfim. Não tem como, né? Quando você muda a parte administrativa, na última ponta do funil, acaba impactando o competitivo. A gente vê o Túlio saindo da PEN. Já era algo que já estava desgastado. E eu achei que o melhor seria realmente dar o tchau, seguir nossas vidas separados, né? E sem maiores conflitos, sem maiores problemas. Então, Túlio, muito obrigado por esses 6 anos. Foram muitos Blues, muitos Ganks e muitos 2v2 no mid. A gente se separa agora. Eu tenho certeza que as nossas jornadas ainda vão continuar por muito tempo no cenário. E espero que a gente se reencontre em breve, de alguma forma. Valeu, Túlio. Vai deixar saudades. 1, 2, 3, vamos ver! Você tinha o Tai que tinha entrado para ser o AD Carry, depois ele vai para Jungle, no lugar do Sertúlio. E o suporte é o Loop, né? Você nunca vai conseguir suprir a falta que um jogador que nem um BRTT ou um Túlio faz no time, né? Mas, de fato, é criar uma nova identidade, criar um novo ciclo. Há uma clara troca de geração, mas quando o Túlio sai também, você sente que o Mylon e o Kami, cara, já estão cansados daquela carreira. Eu tinha dado um prazo de alguns anos ali para jogar pros meus pais, para depois eu seguir uma carreira normal. Então eu já falei, mano, melhor eu sair logo disso aqui e seguir uma outra carreira, entendeu? Só que daí a administração da PEN fala, pô, a gente não tem ninguém para te substituir agora. Consegue ficar mais um ano? Então a gente entendia que precisava se basear em algum lugar para a reconstrução do time. E daí eu joguei em 2017. Só que eu já tava meio, sabe, mais ou menos. O Kami já tava de aviação e não sei o quê, né? É, de fato, veio de um lugar de medo. Eu tinha medo de voar de vez em quando a gente viajava, e eu comecei a ler sobre, quanto mais eu lia sobre, mais eu ficava apaixonado. E aí eu queria começar a voar também, e é isso em 2017 começou a tomar conta da minha cabeça. A gente sentia esse clima dentro do time de que seria uma despedida, digamos assim, apesar deles não terem falado oficialmente que, ó, gente, esse aqui vai ser o nosso último split e tal. 2017, o segundo split foi muito interessante, inclusive, porque o Pada começou a fazer parte da comissão técnica. A gente teve leituras de meta muito boas, a gente descobria algumas coisas antes dos outros times. O time era muito talentoso, só que tava pecando muito nessa estrutura, assim, fora de jogo, né? Na eficiência dos treinos. A gente começou a notar que talvez não existiria ninguém melhor para tomar a rédea do time naquele momento, com a saída do Mitch, com uma mudança de geração, enfim, uma série de coisas acontecendo, que nós mesmos. Então foi muito natural onde a gente montou um corpo de coaching staff onde o Pada ia liderar, ia unificar vozes dos coaches distintos que a gente tinha para áreas diferentes, e eu ia vir com apoio humano, de como lidar com as pessoas, de como conversar com os jogadores, de como a gente tentar extrair o máximo de cada um deles, dadas as circunstâncias que já não eram das melhores, né? Teve aquele momento de conversa crítica, assim, do time, e a gente deu um gás a mais para conseguir ir bem nos playoffs, né? Então aí a gente colocou a cabeça no lugar, se uniu e vamos pra frente, né? Foi uma coisa meio caótica, mas de algum jeito a gente conseguiu chegar na final. Foi uma final triste, eu acho que pra nós e pra torcida também, porque todo mundo botava fé que a gente tinha potencial de vencer aquela final. Acho que foi um upset muito grande a T1 ter vencido. Consegue passar, chega aqui em Belo Horizonte. Mais uma vez, muitos colocavam a PEN como favorita, mas que nada. O campeão é a T1. Acho que a PEN tava fadada a perder aquela final. Foi uma despedida muito amarga, saca? Tipo, depois daquilo, o Mylon aposentou. Eu acho que eu tive aquele burnout já em 2016, fiquei mais um ano jogando. Eu sabia que eu queria parar com o jogo. Só isso. Esquerda, todo mundo. No 3, no 3! 1, 2, 3, no 3!
dos pontos negativos de ter começado tão cedo é que eu perdi uma etapa da minha vida onde algumas pessoas fazem algumas coisas normalmente que eu não fiz. Eu queria correr atrás de um apartamento, eu queria pagar aluguel, eu queria ter que lavar louça, eu queria ter os problemas que adolescentes normais tinham e eu nunca tive porque eu sempre morei numa game house e sempre treinei. Então eu decidi, no final de 2017, parar um pouco, dar um passo para trás, mas acima de tudo porque o meu coração não estava no LoL naquele momento. E eu acho que se você não vai fazer alguma coisa para se dedicar 100% de corpo e alma, não tem por que fazer. Naquele momento eu não estava conseguindo me dedicar a esse 100%. Eu estava treinando pensando em avião em vez de pensar na ult da área. Tem até uma história engraçada que teve uma mini intervenção do Pada e o Thomas, que hoje é nosso CEO. Me chamaram para conversar para uma reunião e era num lugar a céu aberto, assim. A gente estava tendo um papo super sério de futuro, o que a gente quer pro time, não sei o que a gente precisa focar nessa final, que é um split muito importante. E aí passa um avião voando e fala, nossa, um 777. Que ele interrompeu a nossa conversa e falou, um 737. Se tivesse passado uma Ari voando aqui em cima, você não teria notado. E eles me zoam por isso até hoje. Eu acredito que um pro player precisa estar respirando LoL 100% e precisa estar dedicando sempre o seu máximo. E por algumas semanas durante o segundo split, eu não tava, eu me perdi. Vou admitir, eu me perdi. Então, eu não fico de consciência pesada de forma alguma no segundo split, porque eu sei que eu me reencontrei e eu sei que eu dei meu 100%. Meu 100% não foi suficiente para que a gente conseguisse ser campeão. Então, quando acabou o segundo split, eu decidi parar para pensar, ok, o que eu preciso fazer no ano que vem? O que eu quero fazer no ano que vem? Foi aí que eu decidi não jogar a Superliga. E eu já estava também com o plano de não jogar o primeiro split, de ficar um tempinho fora, um tempinho off. Eu não sei se vou voltar, não sei se eu não vou voltar. Não foi de uma hora para outra. Ao longo do ano eu já havia falado com diversas pessoas dentro da PEN que eu estava com a cabeça um pouquinho fora dali e precisava de um tempo. E, enfim, o tempo foi dado. São poucas pessoas que as outras pessoas podem falar sobre ela. Não, esse cara merece uma aposentadoria tranquila. Depois de tudo que ele fez, sacou? O Kami foi, inegavelmente, assim, top 3 jogadores do Brasil nas primeiras 2 eras que o Brasil teve, né? Na era do começo do cenário e na era do estúdio, assim, né? Então, um cara como esse, sabe, merece todo o respeito da comunidade quando ele para. A aposentadoria do Kami foi algo que também acabou refletindo em mim. Eu acho que a gente ficou até pouco tempo atrás, assim, sem ter muito dessa rivalidade tão histórica. Sobre ser considerado o maior Major de todos os tempos, eu acho que eu nunca busquei isso, né? Então, assim, eu jogava pro meu time e fazia o que eu achava que eu precisava fazer pro meu time. Então, enfim, o que a torcida achava, sabe? Eu não queria me meter no meio disso. Então, essas comparações de Brazilian Faker sempre foram muito legais pra mim. Eu sempre idolatrei o Faker, né? Então, ser comparado com o maior era muito legal. O Kami, ele é insubstituível. Acho que não tem nenhuma outra palavra que possa fazer jus à saída dele. É literalmente insubstituível e é insubstituível em todos os sentidos. Como jogador, como personalidade, como teammate, como colaborador, como pessoa, enfim. O Kami se aposentou em 2017. A grande maioria das pessoas que acompanham o cenário hoje em dia nem viram o Kami jogando, elas só ouvem histórias sobre o Kami jogando. Então, se elas ainda ouvem essas histórias tanto tempo depois de ele ter parado de jogar, é porque ele fez alguma coisa muito certa. No ultimate on Vayne. No ultimate on Vayne. Quem faz? Yes. No ultimate on Kalista. Oh, very nice. Oh my god! Nice, Kami. Faker still mid. Faker still mid. No flash. Tá bom. Nice! Kami, você deu! Boa. Oh, Kami, oh my god. Quem push? É a hora, tem que puxar. Faker still mid. Então, teve a entrada de um novo CEO que estava tentando dar um direcionamento novo e tal. É configurada a coaching staff de 40 pessoas lá, que brincam que é de 40 pessoas. E aí é tomada a decisão de trazer o Tim e o Takeshi, né? O Takeshi pro top e o Tim pro mid. No caso do Tim, eu acho que foi uma boa resposta, já que ele vinha como um dos melhores mid laners. Eu sempre tive muita vontade de jogar na PEN, desde sempre, porque sempre acompanhei a história da PEN, sempre senti um carinho pela organização no geral. Quando me chamaram, eu fiquei bem surpreso, pra falar a verdade, era um negócio que eu não esperava. Na minha cabeça era o Kami vai ficar lá pra sempre, jogando, então um time que eu não vou entrar é a PEN. Então, na época foi bem
inesperado, assim. Fiquei bem surpreso, bem feliz com o convite. Mas pro top, alguma coisa aconteceu e acabou caindo no Takeshão. Nada contra o Takeshi Top, mas eu acho que precisava de uma preparação, talvez alguns meses a mais. Eu tô no cenário desde o começo e nunca tive a oportunidade de jogar na PEN, porque a PEN sempre teve o Kami e eu sempre fui o rival do cara, então não tinha espaço físico para ocupar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Tem essa lei aí. Quando chegou o convite, a gente chegou com um novo desafio. Ao mesmo tempo, ocupar uma cadeira importante, só que numa rota que não era minha. Tenho problemas de insônia, acordo com facilidade. Toda vez que alguém vai no banheiro, eu acordo. Pois é, minha vida é essa. Vida. A gente teve a saída de grandes estrelas, como por exemplo o Mylon, e do Kami. Bate muito no psicológico da equipe, porque eram os pilares de sustentação. O Kami, recém-aposentado, o Takeshi, já na reta final de carreira, e vai pro top, e o Tinoz no mid, que é um grande jogador, só que ele tá do lado dos dois maiores da história. Então, qualquer coisa que o Tinoz fizer, as pessoas vão pressionar. Sabia que tem um grande peso nas costas, mas falando bem a verdade, assim, na época eu meio que não liguei. Eu tava ali para me provar e crescer como jogador também. E acabou que foi um período bem difícil. Isso somado a uma coaching staff de quase 20, se não mais de 20 treinadores, era uma receita para algo dar muito errado. Tinha muito bate-cabeça, eu lembro. Eu lembro que a gente era constantemente acionado para resolver pequenas disputas, desde draft até... Foi aos poucos, foi saindo a coaching staff. Estava muito claro que o caminho não era bom, né? Acho que sem dúvida. O que eu lembro é que a gente não era esse time de cair, mas a gente não conseguia ganhar 2 jogos de ninguém. Naquele formato da época de 2018, era formato melhor de 3. E a gente ganhava um jogo, perdia o segundo, e no terceiro, tudo era orquestrado para que nada desse certo pra gente. De alguma forma, a gente não conseguia concluir o terceiro jogo e sair com a vitória. Foi uma desgraça pra gente, porque a gente não conseguia pontuar. E até hoje eu não consigo explicar direito. Mas a nossa parte de jogador, eu acho que era uma coisa mais psicológica. A gente conseguiu buscar jogo, a gente tentou lutar, a gente tentou iniciar lutas, lutamos em Dragon, lutamos em Baron, então, assim, perdemos, horrível, terceiro jogo, a gente poderia ter ganho, tenho certeza disso, não deu, mas fazer o quê? A gente não pode ficar se lamentando mais por agora. Nem a equipe, né, os jogadores e nem a comissão técnica dá certo, não vão conseguir trabalhar tão bem juntos também e deu no que deu, né? Acaba de empate no recurso, o Nexus tá exposto e a Red vai dizimando a PEN Game, não tem o que fazer e tá lá! A Red Corinthians despacha a PEN Game pro desafiante! Red Corinthians vence 2-0 a série e como resultado, a PEN Gaming é automaticamente rebaixada do CBLOL e irá jogar o circuito desafiante. Dói como se fosse ontem, assim. Foi algo tão pesado na época, porque você não consegue relacionar, né, a imagem da PEN com um time que tá caindo do CBLOL, né? Parecia mentira, sabe? Não é possível. Logo na PEN, logo na minha vez, achei que nunca ia estar aqui. Quando eu tô aqui, olha o que acontece. O rebaixamento, ele acontece para coroar de maneira negativa uma série de decisões ruins que a gente tinha tomado ao longo dos últimos 2 anos. Né? Então a gente tem o nosso auge, né? Aquela coisa incrível de 2015, rola todo o afastamento, 2016, decisões difusas, troca de liderança, confusão, Pada assume coaching staff, depois sai, depois não sei o quê. Fica muito claro, olhando agora, que não tinha outro caminho senão ser rebaixado. Então, naquela época, a gente fez uma avaliação de quais jogadores a gente estava feliz com o desempenho, que tinham uma boa capacidade. A gente julgou que o Matsu e o Tim estavam dentro disso, trouxe o Jude, o Napon e o Aiel, e essa foi a primeira e o Joko, né, pra fazer a parte da coaching staff. E essa foi a primeira line que tentou subir. Me perguntaram se eu iria querer continuar. Que falaram, olha, você vai jogar o Tier 2 agora, então a gente sabe que é muito complicado, não sei o quê, então o que você acha? Se você não quiser continuar, tudo bem. Aí eu falei, não, eu preciso, não é nem que eu quero, eu preciso continuar. Porque eu fiz parte da campanha que derrubou a PEN, então eu
eu sinto em mim que eu preciso reerguer a PEN pro CBLOL. É honra, questão de honra, sabe? E a minha chegada vem na segunda metade de 2018 para tentar ajudar a colocar a PEN no lugar que ela nunca deveria ter saído, que é na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo estava tentando se reencontrar perante essa nova realidade. E eu acredito que isso foi um dos maiores motivos da gente não ter conseguido subir da primeira vez. E a PEN não consegue voltar pro CBLOL. Vai ficar mais uma temporada no circuito desafiante. Não deu certo. Perderam a final do circuito desafiante por 3-0 e perderam a série de acesso por 3-0 também. Não conseguiram vencer um jogo dessas 6 partidas. Então é um período onde eu acho que se a PEN conseguiu se manter relevante, foi muito por causa da torcida, sabe? Do apoio da torcida que eles tinham conquistado. Quando caiu em 2018, foi uma sensação muito estranha. Um ano atrás a gente estava na final, a gente está aqui caindo agora, é estranho, sabe? Eu comecei a amar mais a PEN ali, porque eu sabia que na vitória e na derrota eles estariam continuando a mostrar o melhor jogo deles. Vai ter o comeback ali, A gente realmente vira a coisa no segundo split no circuitão. E essa era a vez do agora tem que ir. O jogador na época que mais me chamou a atenção em todos os papos que eu tive com candidatos, enfim, havia sido o Minerva. O Minerva acabou sendo, assim, a principal referência daquele time. Quem entrasse, entraria com uma pressão ainda maior do que já estava anteriormente. E teve essa line-up que era com eu, Minerva, Eza, a Iel e o Matos. Ele tava no meio do caos comigo. De cair, de tentar subir, de mudar de line. O Matos foi o cara que sempre ficou do meu lado ali. Eles entenderam o peso da camisa, assim, e ficaram na PEN até o acesso. Essa pode ter sido a briga do jogo, Grudar. Pode ter sido a briga do título da PEN. Cai mais um. O Jojo é o próximo. Acabou que a gente trouxe meio que uma honra para a PEN que havia sido perdida, já que eles estavam perdendo tão consecutivamente. Um alívio gigantesco, assim, pra PEN, pra mim que tinha caído junto com a PEN. Eu acho que foi um momento que representou bastante assim a minha carreira. No 3, go back! 1, 2, 3, go back! Você vê como a Maris vem para o bem, né? Foi ali na queda que a gente decidiu também dar um passo para trás e reorganizar a casa como um todo, né? Trocar tanto parte de back office, quanto parte de coaching staff, enfim, filosofia como um todo. Formou um grupo, eu, o Pada e mais um pessoal, de realmente, cara, vamos pegar e cuidar do time de League of Legends a gente mesmo, com o nosso expertise. Obviamente não técnico, mas é mais de gestão, de outras modalidades. E tentar aplicar uma disciplina e uma rotina esportiva mais forte, contundente. E que se perdura até hoje. Um dos pilares dessa reconstrução, vamos dizer assim, passou muito pela área de novos negócios. Começar a trazer muitas marcas não endêmicas para o nosso cenário. A gente teve muito sucesso, foi um divisor muito grande de águas no território como um todo. Foi a primeira vez no Brasil, quiçá no mundo, que se viu um movimento tão massivo de marcas tão prestigiadas para dentro do território gamer. Eu, particularmente, tinha muita fé no time que subiu do circuitão. Eu acreditava muito naquele time e achava que a gente iria chegar no CBLOL e ia performar muito bem. Só que a realidade foi muito distante disso, a gente performou muito mal. Embalaram no finalzinho, garantem a vaga e a PEN Gaming fica de fora dos playoffs. Com isso, a gente tomou a decisão de, putz, vamos fazer então, cara, uma reformulação completa do time. Tinha escutado que o BRTT, na época, não ia renovar com o Flamengo, não pretendia renovar com o Flamengo, não lembro ao certo, mas assim que acabou o contrato dele com o Flamengo, a gente começou a conversar e as conversas evoluíram de uma maneira muito natural e muito rápida. Era o desejo mútuo, tanto dele quanto nosso, de trazer ele de volta para a PEN e de montar um projeto muito forte em volta, né? Então, usando ele como um dos pilares principais. A PEN veio com uma proposta muito boa, apresentando um projeto bem sólido para mim. Não é que foi complicado, mas eu tinha muita coisa na cabeça ainda
do jeito que eu saí da PEN, né? Acho que falta de transparência foi o principal. Aí eu tive uma primeira conversa com ele na casa dele, onde ele daquele jeitão dele, pode acontecer, né? Como é que é o time e tal. Eu falei, não, olha, o time a gente vai montar junto, né? A ideia é a gente montar aqui. Mas ficou uma questão, olha, beleza, acho que dá pra sair negócio aqui, mas eu quero que você traga o Pada aqui pra gente conversar e ele pedir desculpa. Então acho que realmente precisava ter talvez um gesto, uma formalidade para ele realmente entender que a gente estava disposto a deixar o passado ser passado e olhar para o futuro. E eu acho que foi uma das coisas que mais mudou, assim, nos projetos futuros, como é que eles estavam lidando com as coisas, a questão da comunicação, eu acho que foi o principal, que melhorou bastante. Acho que faltava isso, eu voltar para o time e provar e mostrar que as coisas realmente estavam bem. Então, quando a gente faz esse movimento, surge a oportunidade e tudo mais, é natural que a gente fale, cara, a gente vai para as cabeças. Vamos montar o melhor time possível. A primeira vez, eu diria, que eu me sentia num super time de super estrelas. E que tinha sido montado e tudo bem organizado, então minha expectativa estava lá em cima. Teve essa época, né, do San Juan e Ki ainda. Cara, na minha cabeça tinha tudo pra dar certo. E aí bate a pandemia e tem que ir pro remoto de vez, assim. Então acho que isso também deu uma atrapalhada muito grande, assim, na adaptação do Songhua e do Ki. Fora uma questão de meta, fora uma questão de cultural, que não funcionou. Avança nesse 1-3-1 que o Melão tinha dito, né? Tem briga, rapaz. Tem briga, eles encontraram o Ki, ele usa o flash pra escapar, mas é perseguido e eliminado. Vem chegando o Tyren na backline do time da PEN. Que não está na parte inferior do mapa, vai tentar alguma coisa, o problema é que é muito tarde, a Fúria consegue todos os abates que eles queriam. Quando alguns jogadores não estão tendo performance individual boas, acho que acaba abalando confiança também do time no geral e acabou que não foi muito legal esse split. Acho que se aquele split de Songhua e Ki teve um propósito, foi o propósito de conhecer o Dino, né? Então, acho que só por isso já valeu a pena. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi algo que me ajudou a crescer bastante, assim, como jogador. Cara, o principal para mim do Jiro é o conhecimento mesmo. Não é nem questão de postura de técnico, cara que sabe lidar com pessoa e tal. E aí a gente passou por uma remontagem muito rápida num momento muito complicado, né? Porque acabou aquele split, a gente tinha precisado tomar o que a gente sabia que a gente precisava mudar. As opções eram poucas, quase que nulas, né? Então a gente teve que ser muito criativo e muito persuasivo. Chega quieto como só ele, uma das principais contratações da história da PEN, que foi o Carioca. O Carioca já era um jogador que agradava a gente muito. A gente já viu um potencial enorme. Naquela época ele estava com 2 ou 3 contas na solo kill, tinha pegado muito rápido o top 1 na solo kill europeia. A gente estava vindo de um split cheio de medalhões, etc., que tinha sido um desastre. Então fazer uma aposta assim não era nem só algo que não agradaria a torcida, que de fato não agradaria, mas não agradaria os jogadores. As melhores decisões, as melhores escolhas, geralmente elas são arriscadas, sem dúvidas alguma. Foi um dos melhores riscos, assim, da organização, eu diria. Cara, eu acho que a personalidade dele bateu bastante com a da Line na época. E o Kaká já era uma pessoa mais tranquila, mas ao mesmo tempo que ele é tranquilo, ele tem bastante personalidade. A gente tinha muita personalidade, assim, dentro do time, mas a gente conseguia se entender bastante. E eu acho que todo mundo confiava muito no outro, então por isso que as plays davam certo. Então, se alguém estivesse tendo um momento ruim, a gente sabia que tinha outras pessoas para carregar. Acho que foi mais um momento de adaptação e um momento da PEN puxar e querer mais também, porque querendo ou não, você tá na PEN, você quer o título. E eu acho que pouco importa o resto. E com essa line, depois de alguns treinos, eu vi muito potencial dentro dela. Pelo menos a gente de fora tinha uma visão de que todos os jogadores estavam bem, né, individualmente. Mais fácil o time encaixar, né, quando tá todo mundo jogando bem. Muita play dava certo, a gente fazia play bot e top ao mesmo tempo. Muito drible, né, muita ginga, muito Brazilian Things. Então a gente volta com o Eza para a posição de suporte e a gente traz o robô no lugar do Yang. E aí esse split, as coisas se encaixam muito rápido e é impressionante, é muito claro como você já percebe
quando um time vai da liga e quando não vai da liga. Eu tava vivendo uma ótima fase, a gente tava vivendo uma ótima fase. Eu lembro que a gente era favorito para aquela final contra a NTZ, mas... Knows não tem outra palavra, assim, ele afunda a PEN, mas é porque a INTZ sabia muito bem o que fazer. O Shin e o Envy, assim, acabam com ele a la Tuli Kami contra o Takeshi em 2013, assim, né? Foi um jogo que eu não queria estar na pele dele, sinceramente. Ele tomou alguns ganks que foram até injustos, por assim dizer. Em algum momento, alguém deu uma entrevista do nosso time falando que a gente estava focando em um jogador em específico, que era um jogador que fazia aquele time rodar. E todo mundo achou que era o Tim, obviamente, pelo score final e tal, mas revelando agora, na verdade, o jogador que a gente estava focando era o Eza, porque ele era uma boa engrenagem daquele time, mas acabou que sobrou pro Tim no último jogo mesmo. Eu só tinha ouvido algumas fofoquinhas, mas tô certo, então não era eu a pessoa que eles iam focar, apesar de, né? Foi uma final que era pra ser um dos melhores dias da minha vida. Parece que desmoronou tudo ali de uma vez naquela MD5. Me senti muito culpado, assim. Tanto que esse dia aí tem a foto que ficou muito famosa. Apesar da dor no momento ali, é uma das minhas fotos favoritas. Até hoje eu tenho um quadrinho no meu quarto desse momento. Porque, querendo ou não, foi um dia especial. Sinto que aquela final foi muito importante para a próxima. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa nela. E em 2021, a PEN muda a bot lane. A gente trocou só o Eza, né? Eu gostava do Eza. Eu sempre gostei muito do Eza, eu sempre achei ele um jogador muito bom. Só que, infelizmente, tinha um Lucy. Talvez se não fosse o Lucy, o Eza teria um título do CBLOL. O Lucy foi um cara que eu sempre me dei muito bem, assim, tanto personalidade dele como estilo de jogo dele. Eu acho que bateu muito com o meu. Because of that desire by Lucy, also how we love each other between Lucy and BRTT, it make a good synergy and I enjoyed that to see them. Mas é inegável que BRTT e Lucy, quando você fala do impacto que essa bot lane teve, eles precisam ser considerados como uma das principais bot lanes da história do CBLOL. E quando esses dois se juntam, dá magia, saca? E acho que é isso que a gente vê acontecendo naquele primeiro split. Um predador e também com essa combinação de curas vai diminuir o tempo de recarga. Não tá? King do Lucy pra cima do Atsukaze, que é castigado, eliminado. A kill fica na mão do BRTT. Vocês descobriram o que é que eles viveram juntos, só que separados? Reverse sweep? Agora que eu lembrei. Nossa. A Loud vem pra garantir a vitória. É aquela coisa, né? A grandeza do Corinthians, ela tá diretamente proporcional à grandeza do Palmeiras. Então, ao longo dos anos, a gente teve diversos rivais, a PEN sempre foi o time a ser rivalizado. Então, a Loud foi a primeira vez que a gente viu realmente uma organização que tava ali pra bater de frente mesmo. Vitóriazinha contra a PEN no CBLOL, tô com o mano aqui, ó. Pra mim, MVPzinho. Aí, PEN, troca a nuca. Fala tudo, Thay. Deu uma lógica, né? Troca a nuca, tamo junto. Primeiro, começar que tipo, a gente tomou um susto, assim, porque a Loud, eles mostraram um jogo muito forte. O primeiro jogo foi Stomp. Eu lembro que a gente tava usando o Pix, que de certa forma não era o nosso conforto na época. Eu acho que até voltou o Lucy nessa época aí. Se eu não me engano, eu joguei os primeiros jogos de Lucy, a gente acabou perdendo. Óbvio. E vitória da Loud é 2-0, ficando mais próximos da semifinal. Para voltar num 2-0 depende muito do psicológico. Então foi o momento da gente sentar ali e falar, mano, é tudo ou nada agora. E aí foi que eu acho que a experiência contou mais. Falou, mano, vamos jogar com as coisas que a gente tem de conforto. Dá BRTT pro Draven, dá Draven pro BRTT, dá Zoe pra mim. Era tudo ou nada, e eu acho que aquele jogo 3 foi muito importante. Let's go, Jinx. Jinx die. Kill Murder. I'm going. Help me, please. Heavy. Did you mid? Nice, guys. Relax and then ready for next game now. E dali acho que a gente começou a tomar controle da série, porque eu lembro que o jogo 4 não foi tão difícil.
quanto os outros. Let's focus. Eu lembro da gente estar meio abalado, assim, né, na sala, depois de ter perdido o quarto jogo, porque, pô, mano, a gente querendo ou não, é o que eu falei, a gente tava com a série na mão, podia ter sido um 3-0 na nossa cabeça, né? Então, quando chegou nessa situação, a gente, mano, deu uma balada, mas a gente conversou sobre draft e falou, mano, vamos fazer um draft mais certo, mais padrão. Kill up. Nice. Kill this guy, kill this guy. Digimon. Nice, guys! É nóis! Era época de pandemia, infelizmente. Mas eu lembro que a gente gritou pra caramba. Eu já fui correndo no quarto do Kaká comemorar. Desde que eu fico brincando aí, fala que se fosse 3-0 eu não teria emprego. Eu falei, eu que fiz a carreira do Carioca. Então tô feliz, eu fiz a carreira do meu irmão. Deixei ele dar o reverse flip na gente, tem isso que ele tá até hoje. Fico muito feliz, assim, de todo mundo ter conseguido manter a calma e a gente conseguir esse reverse sweep aí que são poucos, né, que fizeram. Foi o primeiro do CBLOL, né? Então, querendo ou não, a gente deixou a história ali. Então, essa série, ela foi, acho que, um balde de água fria pra gente, porque a gente tava num split muito bom, nosso, da Vorax, muito sólido, e acabou que a PEN, né, veio com um jogo muito sólido e a gente não conseguiu jogar à altura, assim, né, pra disputar. A pressão é gigantesca, meus amigos, olha o título chegando, depois de 5 anos de jejum, a PEN Gaming é campeã do CBLOL! Que campanha da PEN de superação, não começaram bem o split, na 7ª semana começaram assim... Não consigo nem imaginar como é que estavam os torcedores assim na hora, né, porque fazia muito tempo. Na hora que mostram a tela dos jogadores no final, Tim correndo pra abraçar o Carioca, cara, chorava. Esse título muito bem conquistado, que campanha, que jogo e que grande final da PEN Gaming. Lágrimas do Carioca, a gente viu ali, ele mora junto. Nossa, caiu um negócio no meu olho, mano, no mesmo hora. Essa é bonita, hein? Pra quem falou que tinha que aposentar, né, galera? Foda-se! Troféu tá em casa, galera! Eu acho que teve um grande valor, assim, pra a história da PEN. Na primeira final, assim, eu fiquei bem mal. E aí, quando eu ganhei esse título, assim, eu pensei, teve um propósito, tá ligado? É a primeira final. Então, foi, tipo, muito importante pra mim e acho que isso é o jeito que eu me mantenho, tá ligado? Eu tento pensar que as coisas ruins que acontecem, tipo, tem um propósito. Acho que deu pra perceber, até pela comunicação ali, a gente era um time muito unido. Dava pra ver que a gente estava esperando esse título por muito tempo, pela nossa vibração ali quando a gente ganhou e tal. Da mesma forma que eu tava torcendo em casa, a torcida tava em casa também vibrando. E é mais um títulozinho, então tá bom. Ganhar depois de tanto tempo, com o BRTT voltando, enfim, acho que uma série de coisas ali que culminaram naquele título, de fato, ele ser muito especial. E a PEN alça aos céus ali com aquele título e vai pro MSI, né? Welcome everyone from around the world to Reykjavik, Iceland, where the wait is over and the battle to be crowned 2021 MSI champions is about to begin. I think we could make a better result on there. And even though we couldn't go the play-in, like it was good experience also. Vai sendo focado, o flash do BRTT, a PEN vem pra levar a partida pra casa, pra poder acabar com o jogo, pra garantir a primeira vitória. Acho que tinha muita gente que não ia pro cenário internacional faz muito tempo, tinha muita gente que estava indo pela primeira vez. Foi uma grande experiência, assim, pra todo mundo. Sei que essa palavra é meio zicada na experiência, mas na época foi. Pra quem sabe, eu sempre fui um jogador muito emotivo, que sempre gostou de passar essa energia, essa emoção pra quem tá me assistindo isso aí desde 2012, primeiro campeonato de LoL que eu joguei. E quando isso foi tirado de mim, infelizmente, por conta da pandemia, eu meio que senti que eu perdi um pedaço de mim, assim.
Eu acho que chegou a hora de eu dar uma descansada, tá ligado? Eu vou pegar esse primeiro split do ano que vem para dar uma descansada e começar a cuidar de mim um pouco também, porque... É muito difícil a gente entender quando uma pessoa parecida vai chegar. O BRTT, ele não foi o cara que tinha mais conhecimento do jogo que a gente viu na história do League of Legends brasileiro. Mas talvez o BRTT tenha sido a pessoa que mais se entregou de corpo e alma para o jogo. E isso por si só já é um diferencial que fez com que as pessoas gravitassem ao redor dele, fez com que ele construísse essa figura de uma pessoa que todos querem estar perto, que todos gostariam de jogar ao redor. E os impactos que a PEN sente são diretos, porque quando o BRTT sai da equipe, na sequência sai o Lucy, que era a grande dupla dele, sai o Robô, sai o Tinoz. Então, da noite para o dia, a PEN se vê numa situação onde eles perderam os 4 jogadores experientes. E essa falta de experiência e de identidade, ela não parece um grande peso na hora, né? Ela não parece um problema tão grande, mas a PEN vai ser punida por isso depois. E você se encontra no momento onde você precisa reformular tudo, com a pressão de ser a PEN Gaming. A princípio eu fiquei preocupado quando mudou o time todo, porque eram jogadores que eu considerava bons, mas era tudo novo. E eu lembro que a princípio a gente não começou muito bem, a gente começou perdendo bastante jogos, a gente não estava se entendendo. E eu lembro que algo muito importante nesse split foi uma conversa que a gente teve com o Diero. Quando o Diero falou, vocês só tem que jogar melhor individualmente, então se cada um cuidar do seu trabalho bem, das suas funções, a gente vai desempenhar melhor. E aí a gente passou pela Regi para classificar pro playoff, e a gente acabou enfrentando eles na final também. Era uma final que a gente estava muito confiante, a gente se sentia, acho que, favorito, mas eu acho que a Regi também estava num bom dia, eles tinham um plano bem sólido também. Faltando um jogo, a gente não conseguiu fechar a série, mas eu acho que foi uma série que os dois times jogaram bem, e acabou que eles saíram com a vitória. A Red é tricampeã do CBLOL! The reason I am sad is because I think you deserved, each one of you deserved to win. But for some reason it didn't happen. We will win. Era o primeiro split de um time que tinha acabado de ser reconstruído, né? Tanto que a PEN chega na final novamente, logo no segundo split, que foi o primeiro grande evento, né, da volta da pandemia. E se tem final presencial, era óbvio que a torcida ia colar em peso. Pra mim, eles foram o primeiro time que conseguiram fazer isso. É você criar, alimentar, nutrir e crescer a comunidade. Isso é algo bizarro, é admirável. Acho que o LoL e a PEN foram os lugares que me mostraram que isso existia em outros mundos. Que, tipo, tá pra você realmente olhar uma partida de videogame, você se emocionar e você vibrar com aquilo, e você ficar tenso e você não saber o que vai acontecer, e você, né, sentir todas essas coisas. E eu vejo que muitas vezes a gente esquece de agradecer e de olhar pra trás e de reconhecer. Se hoje o universo de esporte é como é, com certeza a PEN tem um bom valor nisso. O contato que a PEN tem com a comunidade, isso acabou levando essa paixão pro CBLOL também. As imagens da torcida da PEN recebendo o time, aquilo é um cartão postal do Brasil pro mundo. Acho que as pessoas entendem, por meio daquelas imagens, o que esporte significa pro brasileiro. E a gente vê isso acontecendo não uma vez, a gente vê isso acontecendo constantemente. E desde os primórdios, aí, a torcida da PEN é diferenciada. A PEN era o único time que, perdendo, tinha torcida. A gente se mantém porque é isso. É o nosso rolê, é a nossa paixão. É difícil de achar a palavra para descrever o sentimento. A PEN foi pioneira no League of Legends. Ela trouxe esse sentimento que o brasileiro só conhecia do futebol pro jogo de esporte, verdadeiramente, sabe? Eu acho que dá pra fazer um paralelo na questão da paixão, assim, porque a PEN é a maior, irmão. A maior organização. O tamanho da PEN, pra mim, até hoje, assim, é algo difícil de conceber, assim. Tem same as T1 in Korea. PEN same as T1. Na final do Ibira lá que eu vi que o bagulho é doido. Sim, até a gente que tá aqui dentro, né? Acho que a gente só foi realmente sentir, né, mano, tipo, 100% quando a gente foi pro Ibira e jogou a final lá, né? Sinalizador, tambor, foguete quando o time chega.
O cenário, ele tava, cara, sedento, assim, por querer ter uma grande final de novo. Tem que voltar a jogar. Santa Catarina, pra ver a PEN. Sou de Floripa, vim ver a PEN ser campeã nessa porra aqui, hein? Maringá do Paraná, pra ver a PEN ganhar. Melhor possível. Primeira vez que eu tô vindo, primeira vez que eu vou encontrar eles. Quando eu entrei no estádio, eu comecei a chorar. Chorei muito. Assim, é uma lembrança muito grande. E quando eu ouvi todo o barulho, tudo, eu falei, eu quero fazer parte disso. So many players. Was really good experience. It was a good feeling, right? Like, right before we go to the stage, I always remember that, you know? A PEN me trouxe tantas coisas e foi por causa daquilo, por causa daquela final, daquele dia. É uma final épica em todos os sentidos. O favoritismo flutua entre a PEN e a Loud durante os playoffs inteiros, né? Então não tem uma clareza de quem que vai ganhar aquela final. E o resultado é esmagador para a Loud e isso é um choque para todo mundo. Praticamente o League of Legends no Brasil, né, ao longo de todos esses tempos aí se mantiveram consistentemente tanto em resultado quanto em line-up, em números, e daí vem a Loud. Por terem nomes muito grandes, por ter uma torcida gigantesca, qualquer time que surgisse que fosse forte e candidato ao título, automaticamente você ia rivalizar eles com a PEN. Acho que a galera gosta de ser rival de time grande, né? Eu acho que é por isso que sempre aconteceu bastante. Eu acho que é pela grandeza, né? Normalmente é isso. Se você perguntar pra Loud, né? Pô, qual que é o maior rival da Loud? A Loud vai falar que é a PEN. Se você perguntar pra Série B, se você perguntar pra VKS, se você perguntar pra maioria das orgs, eles todos querem alcançar a PEN, derrubar a PEN. Então eu acho que isso mostra a grandeza da org. Olha, não vou mentir não, que ganhar da PEN era diferente. Pô, eu acho incrível jogar contra, porque sempre tem uma emoção gigante. Donos do time na época, ó, se ganhar da PEN tem churrasco. Essa pressão que você coloca em você mesmo, pô, se a gente consegue ganhar da PEN, provavelmente a gente tá perto aí de ganhar de qualquer time no Brasil. Várias rivalidades da PEN, CNB, Cade e NTZ, mas acredito que essa da Loud, pela história que foi, do jeito que foi, superou tudo isso. Tá na hora do primeiro jogo do CBLOL 2023, Loud vs PEN. Netos Exposto faz o L Arena CBLOL, porque a Loud garante a vitória! Win or lose doesn't really matter. What matters is the humiliation. Because once again, we were humiliated out there because we didn't play. Carioca, seu pai tá aqui! Carioca, seu pai tá aqui do meu lado, Carioca! Vai pra casa! Pede benção, Carioca! Zero again! De novo! De novo! É simplesmente a maior final de todos os tempos, então tá na hora! Saiu da puxada das penas! Meu Deus! É o Robson! Eu sou pai de coreano, porra!
A realidade às vezes é dura, né? Então, assim, não foi um vice, foram 4 vices seguidos pro mesmo rival. Então, assim, é muito fácil a gente olhar para trás e ficar extremamente frustrado. Ao mesmo tempo, acho que a PEN atingiu um nível de consistência competitiva dentro do League of Legends que é muito difícil de você conseguir alcançar. E um dos principais fatores que realmente colocou a PEN nessa potência competitiva nos anos recentes passa pela mão do dinheiro. I don't like this structure already, that I should talk about the past. Because I don't look the past in a most just proud way, you know? É uma pessoa que vive League of Legends 24 horas por dia e não vai sossegar até ser campeão. Because I really think that past deserve more. Players deserve more. I need to return to them. And it makes me feel alive. Resiliência do time, da organização em si, que em muitos momentos cobraram muito mudança de jogador, e a org segurando, tomando pancada e segurando. Não, a gente acredita nesses, vamos ganhar com esses. Se você passar por 4 vices, você passar por 2, 3 anos junto de um time e você continuar até você ganhar, é no mínimo admirável. Finally. We are here since beginning, only a stream. Should be now, E essa tua frase também foi muito boa, né? Antes do jogo, porque no final nós 3, né, que tá desde o começo, então... Sim. Acho que tinha aquela responsabilidade nos outros também, mas com certeza a responsabilidade pega mais nas 3. Of course, we had many regret laps, but we didn't give up when we came until now, you know? I don't think other team could be together after losing that much final, and we still friends and we still thirsty each other. So I'm really proud of us. Exposto, vitória da PEN! Uma grande vitória maiúscula da tradição surpreende bastante a comunidade, que sempre viu a Loud saindo vencedora. E a PEN agora faz um jogaço. Titã, o homem dessa série, jogou muito. Quando finalmente a PEN ganhou da Loud, teve-se como uma redenção. Isso na visão do público. Quando você olha para a visão do time, I'm sure you guys still have the same feeling as me, that we kind of owe this. We owe this to our fans, right? We owe this title to PEN, to us, even we owe this to us because we know how much we try hard, how much we sacrifice for every split. Even though the splits we lost, we got 3-0, whatever. We were doing our best, I know that. We know that. They are just deserved now. Looks like they enjoy more, and they have more confidence, and they love each other more than before. Well, I'm glad I'm still here with you guys, because I really don't want we separate without getting this, I really feel that we should give this to each other, Conversando com meus amigos, eu falava, cara, porra, a PEN tem que ganhar, mano. Porque a PEN é a org mais representativa do CBLOL. Encerrar esse capítulo com o título é fantástico. I'm really happy we are still here to have one more chance, Really confident this time. I can feel like this can be really our moment, De um lado, a Vivo Stars, do outro, a PEN, que chega ao Mineirinho tentando apagar o fantasma de 5 vices seguidos no CBLOL. Aonde você estiver, somos o sexto jogador. Nossa torcida é o terror. Eu sou PEN, aonde você estiver. Eu acho que a PEN é bem What makes me wanna win
it's because of you guys. You two, specifically you two. Because we are together and I know the effort you guys had these years. And I know the hard moments we passed together. And I really know we need to be rewarded and it's gonna be today, guys. Love you guys. Let's go. Let's go, really. It's fucking it. Remember, and nervous is like natural things, okay? Yeah. And also, could you say one thing to me? I was thinking like, doesn't matter what our team doing, if we play well his job, he know it, we gonna win. He said that. Everyone should think like that. Yeah. Okay?